RBS TV, sua vida na TV. Assista agora Jornal do Almoço. Jornal do Almoço. Oferecimento Quero 40 anos, mês da mulher com pagamento só em maio. E Pileco Nobre, o arroz muito mais nobre. Olá, bom dia. A pergunta do dia é: quem foi o apostador que ganhou os 40 milhões da Mega Sena? A única informação até agora é que a aposta foi feita aqui em Porto Alegre. O JA vai falar disso e muito mais. Ao vivo de Caxias do Sul, Santa Rosa, Cruz Alta e Passo Fundo, nossos apresentadores mostram quem faz o JA no interior. E aqui no estúdio, a turma das notícias. Antônio Brito, Carla Belo e Antônio Carlos Niederauer falam sobre os tempos da Rede Regional de Notícias. O JA está no ar. Fique com a gente. No dia dedicado às notícias no JA, nada melhor do que começar com uma notícia que mexe com a imaginação de todos. É gaúcho o ganhador dos 40 milhões da Mega Sena. A aposta foi feita em Porto Alegre. E eu já pergunto aqui aos nossos convidados, não foi nenhum de vocês? Parece que foi o Niederauer. Assim fosse. Não fui eu. Carla Bela apostou também? Tá entre os possíveis felizardos, não? Não apostei desta vez. Ai, que pena. Bom, então vou começar aqui as apresentações, porque talvez tenha algumas pessoas, algumas caras que vocês não lembrem mais. Antônio Carlos Niederauer, primeiro locutor de notícias dentro do Jornal do Almoço, Niederauer. O vovozinho do Jornal do Almoço, né? Estava naquele 6 de março de 1972 com toda aquela turma. Toda aquela turma, que beleza. E hoje eu estou um pouco nervoso também, como se fosse uma estreia de novo. Bom, a gente já pode perceber, eu vou deixar ele falar um pouquinho mais, porque a voz continua a mesma, né? Olha que maravilha. A voz continua a mesma, os cabelos. Quanta diferença. Daqui a pouco nós vamos falar com ele sobre cabelos, inclusive. Mas o Niederauer era daquela época que as notícias eram dadas dentro do Jornal do Almoço, junto com todas as outras coisas, né? Logo depois disso, um diretor de telejornalismo resolveu separar as notícias dentro do Jornal do Almoço. Esse diretor era Antônio Brito. Ele criou a Rede Regional de Notícias, um bloco separado para não ter confusão do que era, né? As coisas mais engraçadas e o que era assunto sério. Foi essa a ideia, Brito? Bom dia. Bom dia, Cristina. Em primeiro lugar, homenagear as mulheres, né? Hoje é o Dia das Mulheres. Ah, muito obrigada. E dizer que lá na época, a RBS começava a montar uma rede de emissoras no interior, tá? E era uma coisa que só a RBS tinha. Então a gente ficava pensando como é que podia aproveitar esse potencial do interior, profissionais do interior, noticiário do interior. Então surgiu a ideia de fazer um noticiário que colocasse em rede as emissoras do interior num horário específico dentro do Jornal do Almoço. Só que tinha um probleminha. Na época não existia comunicação entre as emissoras. Ou seja, isso que vocês vão fazer daqui a pouco, chama Caxias, que chama Santa Rosa, que chama Cruz Alta, não era possível senão com Caxias e eu não me lembro qual era a outra cidade. Então se fez uma rede que nas primeiras semanas e meses vinha por ônibus. Olha. A matéria. A matéria era discutida na véspera, produzida e trazia. Então foi uma coisa dita. Se não hoje, ficasse boa, voltava, vinha de novo, era assim mesmo, demorava um pouquinho para ir ao ar, então. A pessoa mais importante, eu sempre fiz a piada que a pessoa mais importante da Rede Regional de Notícias era o motorista que ia na rodoviária, né? Para buscar, foi assim que começou. Eu peguei tempo de fita vindo por ônibus. Bom, então vamos lembrar que a Carla Belo foi uma das apresentadoras da Rede Regional de Notícias, a Carla Bela, como ela é chamada aqui na TV. Logo após Cristina Ranzolin, quando foi pra Globo, né? Pois é, né? Você ficou exatamente em 1993, naquele período quando eu saí, tu fica assim na rede. Na Rede Regional de Notícias. Eu estava na reportagem, aí a Cristina foi inicialmente cobrir férias, né? A Cristina na Globo, e depois já ficou lá. E aí eu fui cobrir as férias da Cristina no ar e acabei ficando também no Bom Dia Rio Grande, Rede Regional de Notícias. Depois também teve uma outra passagem no Jornal do Almoço, no Variedades. Aí no eu lembro Variedades, de você vestidinha de alemãzinha, lembro de você fazendo muita festa com as gurias todas da Maria do Carmo, né? É, exatamente. Tá certo, mas então vamos lembrar agora algumas das caras do Jornal do Almoço, porque muitos apresentadores passaram por ali. Dá só uma olhadinha.
precisa correr aos bancos. Muita emoção entre as famílias dos colonos da Fazenda Anônima. Vamos agora às notícias da nossa rede regional com o Rogério. Nós falamos já sobre a importância da atividade extrativista para Caçapava do Sul. Ok, vamos começar a rede regional de notícias falando sobre Triunfo. Estaleiro de Triunfo vai ser ampliado para duplicar a capacidade de trabalho. Dezenas de parlamentares do PDS garantiram que vão votar para que as diretas saiam já. Porque, afinal de contas, há coisas que são leis. Há outras que emanam de um acordo entre as partes. Em Esteio, a população prepara uma grande festa para o zagueiro Márcio Santos, que está descansando da viagem de volta dos Estados Unidos. São assuntos da rede regional, é claro, a chegada dos nossos tetracampeões, Lazier. Teve ainda a Jussara Osório, teve ainda a Lena Kurz e muitos outros, mas foram algumas das coisas. Agora, o que a gente fica realmente olhando é como as pessoas mudaram toda essa retrospectiva que a gente vem fazendo. Eu me impressionei de me ver ali com aquele cabelo. E falando em cabelo, o Niederauer tem uma história para contar pra gente quando ele foi começar aqui na TV. Niederauer, é contigo. Não é uma história que eu tenha sido cabeleireiro, né? Mas foi no teste que eu fiz, quando abriram os testes para o primeiro apresentador do Jornal do Almoço. E no estúdio, o Renato Pereira fez o teste, aquela coisa toda. Com um pouco eu ouvi alguém dizer assim, mas o cara é feio, né? É muito feio. Eu digo, bom, tudo bem, isso eu sabia, né? Magro, narigudo, cabelo liso, repartido no meio. Mas diz bem, ele sabe dizer. Quer dizer, fazia a locução, aquela coisa toda. Bom, aí o Renato me chama e diz assim, toma esse endereço aqui e vai amanhã de manhã. Eu, na hora, preocupado, nervoso, não sabia o que era. De manhã, estou no endereço, cabeleireiro, salão de beleza. Digo, agora eu vou sair bonito, né? Entrei na manhã, saí na noite. Era tal de coloca esses rolinho e vai e tal. Eu não estou entendendo nada, né? Eu sei que eu fiquei até o final da tarde. Final da tarde, tira rolinho, faz aquela coisa toda, lava cabelo. Quando eu me olhei no espelho, disse, não, esse não sou eu. Não, eu tinha feito permanente, quer dizer, tava com um cabelo de anjinho. Eu digo, não sou eu, não. Pô, e já tinha então duas preocupações. A estreia, né? Já nervoso pela estreia do Jornal do Almoço e aquele cabelo. Resumo da história, acabaram fazendo depois um alisamento. Eu mandei fazer o alisamento, ninguém entendia, alisa, e vim pra cá, né? Aí quando cheguei no noticiário, o Renato não falou nada, né? Entrou, ele abriu o jornal, o noticiário, parou e disse assim, vocês não imaginam, o Niederauer não pôde comparecer ao noticiário e mandou a irmãzinha dele, porque o cabelo era um negócio. Aí foi um antídoto, acabou o nervosismo e aí começamos a fazer o noticiário. Tá certo, daqui a pouquinho a gente volta com muitas mais histórias. Até já. Expectativa para saber quem é o ganhador da Mega Sena acumulada. A repórter Luciana Kremer está no local onde foi feita a aposta. Luciana, já apareceu o vencedor por aí? Bom dia. Bom dia, Cristina. É a pergunta que não quer calar, né? Mas, na verdade, eu estou aqui dentro do Shopping Bourbon Ipiranga e aqui a aposta foi feita naquela lotérica ali. O que se sabe é que este bilhete foi comprado entre 9 horas da manhã de segunda-feira e 19 horas de ontem à noite. Foram 20 mil bilhetes vendidos. Eu vou conversar com o proprietário da lotérica, Daniel Costa. Daniel, tem alguma ideia de quem tenha sido vencedor? Não temos nenhuma ideia. Infelizmente, a gente só vai saber no momento que a pessoa for receber na caixa, se a caixa divulgar alguma coisa do ganhador. Agora, se sabe se foi um jogo simples, se foi um bolão? Não, eles ainda não têm como informar não tem essa informação ainda para passar para nós. Agora, o que vocês estão imaginando? Olha, é que vem várias pessoas diferentes nessas acumuladas aí, mas nós esperamos que seja alguém conhecido aqui, algum apostador frequente, algum conhecido nosso, que seria ótimo. Dá sorte pra lotérica? Dá sorte sim. Tá bom, muito obrigada, Cristina. Ok, Luciana. E no Dia Internacional da Mulher, nós vamos conhecer agora uma cooperativa de costureiras de Porto Alegre. Mulheres que se uniram para vencer as dificuldades da vida. Olha só que interessante, em 1975 as mulheres lutaram tanto pelos seus direitos que aquele ano ficou conhecido como o Ano Internacional da Mulher. E não foi à toa, tanto que em 77 elas conquistaram o direito de pedir divórcio. Mas a maior conquista brasileira para as mulheres veio em 1988, quando ficou atestado na Constituição que elas tinham direito à igualdade.
Hoje, no nosso 35º aniversário, vamos homenagear as mulheres contando a história da Univens, uma cooperativa de costureiras que está causando revolução na vida de mulheres do bairro Sarandi, em Porto Alegre. Essa que estamos vendo aí é Edileuza, uma paraense que, olha, passou poucas e boas na vida. Eu fui pro Mato Grosso, né? Daí, nós morava lá, trabalhava com madeira. Aí fechou as madeireiras, as Ibama, aquela história toda que você já ouviu falar. E a gente ficou desempregado, sem saber o que fazer. Daí, abandonamos tudo e viemos pra cá. Pois é, ela e a filha, quando chegaram em Porto Alegre, foram morar no bairro Sarandi e lá conheceram a cooperativa Univens, um grupo de mulheres que buscavam geração de renda e solidariedade atrás da máquina de costura. Nós somos um ponto de referência, assim, não só para a comunidade, né? Já é uma coisa que saiu daqui até do Brasil. O pessoal fala lá na Espanha, na França, a Univens, eles conhecem, eles mandam e-mail, eles acham legal, eles apoiam projetos que nós fizemos. E olha que essas guerreiras gaúchas não são referenciais internacionais à toa. Tanto que elas fazem o projeto, negociam as roupas e não param de confeccionar. O resultado disso é que a média da produção mensal delas é de 10 mil peças. Em casa, inclusive, eu me sentia inútil, porque eu queria mais, né? Achava que eu tinha capacidade de fazer mais, né? E aqui tá sendo bom pra mim, pra minha autoestima. Tá vendo só, gente? E assim como Dona Marília, a cooperativa também acolheu, lembra? A Edileuza, que veio de lá do Mato Grosso. E hoje ela faz parte dessa equipe de 20 mulheres guerreiras que ficam atrás de uma máquina de costura. Olha, eu não tenho medo de nada. Eu enfrento qualquer batalha que vir. Daqui a pouco, um acidente provoca tumulto na BR-116 esta manhã. Nós já voltamos. Hoje o que todo mundo quer saber é onde está esse gaúcho que ganhou mais de 40 milhões na Mega Sena. O Paulo Brito está em Santa Rosa e eu vou perguntar para ele, será que esse sortudo está por aí, Brito? Boa tarde. Boa tarde, Cristina. Olha, tem tanta gente feliz por aqui, tanta gente sorrindo, feliz da vida, que não sei não se esse sortudo não está aqui por Santa Rosa, nessa região do estado do Rio Grande do Sul. Santa Rosa, que está a 500 quilômetros de Porto Alegre, tem 70 mil habitantes, a cidade da soja. É a cidade da soja. Eu estou bem aqui em frente à RBS TV de Santa Rosa, emissora que tem 15 anos, e ao lado da coordenadora e apresentadora do Jornal do Almoço, a Lisiane Sacos, que está também há 15 anos no Jornal do Almoço. Lisiane, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Qual foi a grande cobertura do Jornal do Almoço aqui de Santa Rosa? Sem dúvida, a cobertura que marcou aí esses 15 anos da RBS TV Santa Rosa foi a vinda de Xuxa Meneghel em abril de 2002 para visitar a terra natal. Ela veio, o público veio, conferiu de perto, foram mais de 50 mil pessoas, a cidade parou para ver Xuxa de perto. Ela visitou o memorial onde está a casa, onde ela nasceu, que guarda documentos, fotos, roupas da apresentadora e trouxe, Brito, toda a família, pai, irmãos e até a filha Sasha, que ela queria que conhecesse a Terra Vermelha, como ela chama. Em Santa Rosa se orgulha muito de ter a Xuxa nascida aqui. Teve show também nesse dia, Elisiane? Teve, o público não arredou o pé e aí Xuxa fez um show improvisado no parque, com muita gente cantando, dançando, inclusive ela muito animada e muito emocionada. Obrigado, Lisiane. E ontem teve rodada do Campeonato Gaúcho, hein? A equipe do Internacional perdeu no Beira-Rio na estreia do Christian por 2-0 para a Ubra, ficando um pouco mais atrás na tabela de classificação, poderia ter entrado na zona de classificação para a próxima fase. E o Grêmio ganhou, quebrou um tabu de nunca ter ganho no estádio Sadi Schmidt, na cidade de Campo Bom, fez 2-0 na equipe do 15 de novembro. Então toda a cobertura da rodada daqui a pouco no Globo Esporte. Voltamos com você, Cristina Borges, Anzolim Falcão. Abraço. Ok, Paulo Brito, nós voltamos em seguida de outros pontos do interior do estado. Até já. E o sortudo que levou os 40 milhões de reais na Mega Sena, será que já sabe o que fazer com tanto dinheiro? O que você acha, Luciana? Pois é, que pergunta difícil de responder, né? Mas eu vou passar essa pergunta justamente para as pessoas que estão aqui na frente da lotérica, aqui no Shopping Bourbon Ipiranga, de onde saiu o vencedor. A senhora tem uma ideia, na verdade, do que essa pessoa pode fazer com 40 milhões? Ai, muita coisa, muita obra de caridade. Olha, eu vou fazer um apelo para essa pessoa.
nós estamos construindo a nossa igreja aqui, ó, bem pertinho aqui do Bourbon. E ajude vocês, ajude a igreja. Uma ajuda para nossa igreja, assim, ó. Feito o apelo. Deixa eu perguntar para a senhora, tem alguma ideia do que fazer com esses 40 milhões? Sabia que era daqui? Não sabia que era daqui, pegou surpresa, mas é um investimento para uma vida inteira, né? Abrir algum negócio, porque dinheiro vem, dinheiro vai, se não souber investir. Vou perguntar para o senhor aqui, o senhor costuma comprar o bilhete aqui? Sim, também. Tem inclusive o Felizardo, se fosse eu uma parte eu investiria em alguma entidade carente para ajudar, né? E outra parte deixaria para mim resolver meus problemas. Bom, muito obrigada, tá feita a sugestão, Cristina. Será que ninguém pensa em comprar um carrão, uma casa nova? Bom, vamos adiante. Um acidente envolvendo um caminhão complicou o trânsito na BR-116 na região metropolitana esta manhã. O veículo bateu na grade de proteção da alça de acesso à Freeway, no sentido interior capital. Os motoristas que se deslocavam em direção a Porto Alegre tiveram que enfrentar um longo congestionamento. O Transurb também parou porque a grade de proteção caiu sobre os trilhos. Milhares de passageiros ficaram sem poder sair dos vagões. Já no sentido capital interior, foi uma blitz da Brigada Militar na entrada de Canoas que deixou o trânsito lento. O lateral do Inter, Rubens Cardoso, foi flagrado com IPVA em atraso e teve o carro retido. O Transurb voltou a funcionar por volta das 10 da manhã. A chuva desses primeiros dias do mês traz esperança para municípios como Bagé, que está em racionamento há mais de um ano. Mas também preocupa, não é, Letícia? Cristina, em Uruguaiana, a chuva está atrapalhando a colheita do arroz. E a previsão para o próximo fim de semana é de volumes tão altos quanto os do último. Em menos de 10 dias, já choveu o esperado para todo o mês e mais um pouco em Uruguaiana. O mesmo acontece em Bagé, onde o volume é quase 8% maior que o total esperado para março. No fim de semana, esses números devem aumentar. Em parte da campanha, pode chover mais 100 milímetros entre a sexta-feira e o sábado. Para hoje, a previsão é de tempo seco em quase todo o estado, chance de chuva só na fronteira com o Uruguai, mas no fim do dia. Mesmo assim, temperaturas muito altas, 36 graus desde a fronteira oeste, passando pela região central, até aqui na Grande Porto Alegre. Cristina. Tá certo. E em seguida a gente volta para continuar o nosso bate-papo com os convidados especiais de hoje. Jornal do Almoço. Oferecimento. Quero 40 anos. Mês da Mulher com pagamento só em maio. E Fileco Nobre. O arroz muito mais nobre. Agora no Jornal do Almoço, as notícias da sua região e do estado. JA Notícias. Quando a gente conversou a primeira vez aqui com os nossos convidados, eu estava justamente contando que Antônio Brito foi quem criou a Rede Regional de Notícias, porque era o diretor de telejornalismo. Mas anos depois você voltou, né, Brito, aí para participar da própria Rede Regional de Notícias como comentarista. Aí foi o período que o país vivia, né, Cristina, aquela verdadeira emoção com a volta da democracia. Então o noticiário político era um noticiário muito intenso e quem dirigia aqui a televisão à época entendeu que caberia um comentário semelhante, não com a qualidade dela, mas ao que a Ana Amélia faz, né? Procurando reportar um pouco os assuntos de Brasília, os assuntos da política. A política na época ainda estava em lua de mel com o país, ou o país com a política. Então, durante algum tempo, eu tive esse espaço. Ou seja, eu já passei por esse estúdio aqui em todas as condições. Acho que sou uma das poucas pessoas que teve a aventura, né, de trabalhar aqui, atrás da câmera, na frente da câmera, depois como entrevistado, como entrevistador, debates também aqui. Pois é, e conviveu muito tempo com um grande amigo seu, que eu sei que é o Lazier Martins, que está lá em Cruz Alta e inclusive querendo muito conversar com você, não é, Lazier? Em seguidinha, eu quero fazer uma pergunta ao nosso estimado Antônio Brito. Eu estou em Cruz Alta, RBS TV Cruz Alta, Canal 3, há 28 anos. Trabalhando aqui, transmitindo notícias para 23 municípios, uma grande região. E falar nisso, eu quero falar com as nossas colegas, a Mariane e a Annelise. E nesse Dia Internacional da Mulher, uma homenagem muito singela, mas um grande agradecimento a vocês, mulheres, que tanto têm feito pelo Jornal do Almoço.
Mariane, grande notícia para a região. O que você diria nesse momento? Eu diria que é a recuperação da agricultura. Como muitos sabem, Cruz Alta é uma cidade que depende diretamente da agricultura. E o principal produto, Lazier, é a soja. Para se ter uma ideia, a produção na região noroeste supera os 2 milhões de toneladas. 2 milhões de toneladas. Tupanciretã, a maior extensão de área plantada. Isso, maior área plantada são 100 mil hectares. Estão nos vendo lá em Tupanciretã. Ibirubá, maior produtividade por hectare, mais ou menos isso, né? Exatamente. Tá. E além da soja, milho, trigo. E também é um ano de recuperação, porque nos 2 últimos anos foram de perdas. 2005 em função da seca e 2006 devido ao preço. Muito bom. Anelise, Cruz Alta lembra sempre Érico Veríssimo e tem um museu. Vamos em seguida mostrar a imagem. Como é que é a visitação ao Museu Érico Veríssimo? É boa? Com certeza, Lazier. A cidade de Cruz Alta é muito lembrada por Érico Veríssimo. Apesar de ele ter saído daqui muito jovem, aos 17 anos, a casa dele virou museu em 69. E desde o ano passado ela está passando por uma reestruturação. A gente vai ver nas imagens que ela está sendo remodelada, está recebendo pintura nova e com certeza é um dos pontos turísticos mais visitados. Aí está a casa. É, um dos pontos turísticos mais visitados da nossa região. Muito bom. Anelise, cumprimentos. Antônio Brito, qual foi a melhor fase da sua vida? Na RBS TV ou no Palácio Piratini? Eu acho que a melhor fase da vida, Lazier, tem que ser sempre a próxima. Eu tenho muito orgulho de ter sido governador. Sou uma pessoa que tenho paixão pelo jornalismo e muito orgulho de ter estado aqui. Mas eu acho que a gente, para ficar em pé e ficar feliz, tem que considerar que realmente a melhor etapa é a etapa que está pela frente. E eu tenho procurado seguir essa lição de vida. Estou aí com os guris, com a Luciana, e preocupado com o que vem, muito orgulhoso do que passou, mas muito mobilizado para o que vem pela frente. Muito bom. Bem, eu estou procurando aqui quem ganhou a Mega Sena. Não descobri. Agora eu acho, Cristina, que vai ser muito difícil ele revelar. Você imagina nessa época de criminalidade alguém ser descoberto ganhando 40 milhões? A vida vai ser um inferno, não acha? Não sei, né, Lazier? Realmente é preciso saber... Né? Isso é um consolo para quem não ganhou. Não, é preciso saber levar assim, porque eu acho que tem suas vantagens, com certeza. Mas olha só, agora a gente vai até a Serra, região importante na economia do estado. Lá está a Rosane Marchetti. Daqui a pouquinho a gente fala com ela, daqui a pouquinho não é agora não, daqui a pouquinho a gente volta. Isso aqui dá programa ao vivo, né? Sempre foi assim no Essa aqui é a maravilha do programa ao vivo. Já que é programa ao vivo, erramos e daqui a pouquinho voltamos então com a Rosane Marchetti depois do intervalo. Já que estamos falando das notícias, nesses 35 anos do Jornal do Almoço, a Ana Amélia Lemos é quem acompanha lá as decisões na capital federal, como lembrou há pouco aqui o Antônio Brito, inclusive elogiando a Ana Amélia Lemos, pois ela está em Passo Fundo. Boa tarde, Ana Amélia. Você escutou aqui os elogios que fez o Brito para você? Boa tarde, Cristina. Não foi possível, mas ele só fala coisas boas. Olha, a nossa missão na RBS, nesses 35 anos de Jornal do Almoço, é dar boas notícias sempre que possível. Tive a felicidade de anunciar a criação da Unipampa em Bagé, do dique seco em Rio Grande, da legalização dos transgênicos, tão importante para esse grande celeiro que é a região do Planalto e para todo o estado do Rio Grande do Sul. E há 2 anos, eu aqui em Passo Fundo anunciei em primeira mão que aqui estaria sendo instalada a maior usina de biodiesel do estado. Assunto que é tema hoje da reunião de Lula com George W. Bush em São Paulo. E meus caminhos cruzaram com o Antônio Brito, ele como comentarista da Rede Globo, acompanhamos Tancredo Neves numa viagem memorável. A diferença, Cristina, é que Antônio Brito chegou a governador do Rio Grande do Sul e eu continuo como repórter e comentarista da RBS em Brasília. Brito. Olha, eu acho que o jornalismo e a política, né, eles são primo-irmãos, no seguinte sentido. Em primeiro lugar, que são 2 atividades onde ou a gente presta atenção o tempo todo na opinião pública ou está no lugar errado. Em segundo lugar, porque são 2 atividades onde o público é quem mede. Mede num caso pela audiência, no outro pelo voto. Né? E eu me considero... Pela participação também, e porque não só pela audiência, mas as pessoas ligam, escrevem, comentam agora pela internet, mas estão sempre muito interessados e atentos a qualquer coisa. E na política, o que vem aí em termos de futuro
é as pessoas não participarem mais apenas no dia da eleição. É como o eleitor poderá participar entre uma eleição e outra. É uma interatividade que está sando buscada, né? Bom, Niederauer, quando você fazia aqui o Jornal do Almoço, você só apresentava, você não se vinculava à notícia, né? Não, só apresentava. Já a Carla Belo, quando entrou, já tinha todo o processo, né, Carla? Você já participou daquela mudança? Exatamente, a gente apresentando, na realidade, a Rede Regional de Notícias, o mesmo apresentador do Bom Dia Rio Grande. Então a gente tinha que acordar 10 para 5 da manhã, para estar aqui às 5h30 no máximo, produzir todo o Bom Dia Rio Grande, apresentar e depois já ficar para a produção da Rede Regional de Notícias. E depois da rede já começar a planejar os programas do dia seguinte. Mas a gente já escrevia tudo que ia para o ar, tinha que editar as reportagens, vinham os repórteres da rua conversar com os repórteres, editar essas matérias, às vezes buscar outros assuntos, buscar entrevistados, toda essa parte da produção. Cansativo, mas maravilhoso. Vai dizer que você não tem saudade agora que você está só no direito, né? Sim, só no direito, mas é o que eu sempre digo. Eu saí aqui da TV, mas saí gostando de jornalismo. Jamais deixei de gostar. Acho apaixonante essa profissão. Até eu estava conversando com o Brito, que deve estar se formando em breve em direito após 36 anos. 36 anos tentando aí se formar no direito. Ele disse que ele deve ser o maior apaixonado por direito, pela persistência que tentou em várias faculdades, mas que a gente fazendo o direito com o jornalismo parece muito ligado. Claro. Né? Que a gente percebe, assim, muitas noções que às vezes o jornalista não tem muita definição, na área do direito se consegue e vice-versa. São duas profissões muito apaixonantes. E o Niederauer largou a TV, mas em compensação tá na rádio, né? Continuo no rádio, usando a voz, né? E o cabelo? E o cabelo, não, esse mudou. E muito. Não, quando a gente fala isso tudo, falei no cabelo, mas o jornal era seríssimo, né? A hora da brincadeira ficava eu também fazia Rede Jornal de Notícia, nós éramos chamados os sérios, né? Agora tem o pessoal sério aí. O pessoal sempre brincava, né, aqui no ar, era muito séria e virada a vinheta aí pro comercial, começava a dizer piada, bobagem com todo mundo. Sempre a gente se dá super bem com o pessoal de trás das câmeras, né? Então a gente tem que manter uma seriedade no ar, até pela credibilidade, né? De dar a notícia mais séria. Tá certo. Nós voltamos em seguida com mais bate-papo aqui no estúdio. O JA agora vai até a Serra, região importante na economia do estado. Lá está a Rosane Marchetti. Boa tarde, Rosane. Oi, Cristina. Região importante e linda dos Parreirais, de onde são colhidas 90% das uvas produzidas no Rio Grande do Sul. São mais de 400 milhões de quilos de uva por ano. Região do culto às tradições dos imigrantes italianos, como essas réplicas dos primeiros imigrantes. Bom, para onde a gente olha, tem o que admirar. E aqui comigo está a Ediene, uma das caras do Jornal do Almoço, aqui de Caxias do Sul. Oi! Oi, boa tarde, Rosane. O que não falta por aqui, com certeza, é notícia boa, não né? Falta. A gente sempre tem. Vamos caminhando? Vamos, claro. Na verdade, Rosane, agora a gente está aí no final da safra da uva, que este ano deve ser 10% maior do que em 2006. Uma boa notícia, né, Rosane? E, na verdade, essa uva sempre foi uma fonte de inspiração. Tanto que aqui em Caxias nós temos uma das maiores festas populares do Brasil. É a Festa da Uva, que acontece de 2 em 2 anos e recebe cerca de 800 mil visitantes. Tem também o segundo maior polo metal mecânico do país e o maior do estado. E ainda, Rosane, a primeira emissora da RBS TV do interior do estado. São 38 anos de RBS TV Caxias. Estamos na primeira emissora pioneira aí da RBS TV, mas não podia vir a Caxias, né? E deixar de procurar outra coisa que Caxias tem. O iote. Aliás, onde é que... Iote! Era pra estar no Jornal do Almoço. Oi, desculpa. Que tá fazendo orelhão? Não, eu tô falando com a minha tia Uti aqui. Alô, tia Uti? Mas como essa hora, Iote? Sim, não, é que eu joguei... Sim, alô, tia Uti, só um pouquinho. Pelo amor de Deus. Eu joguei na Mega Sena, sim, lá em Porto Alegre. Só que aconteceu... Sim, eu acho que eu ganhei 40 milhões. Mas é o seguinte, eu molhei o meu bilhete, depois eu passei o ferro, estragou. Como assim? Dá com o ferro na minha cabeça? Alô? Desligou? Iote, você ganhou, você é o ganhador. Eu acho que sim, mas eu passei com Conferiu os números? Conferi, mas agora apagou porque eu passei o ferro. Onde é que tá o bilhete? Tá lá em casa, eu vou acho que pegar ele. Vamos. Bom, aqui o mistério, né? Se foi ele, o Iote, será que vai conseguir na justiça, Iote? Não sei. Qualquer coisa a gente
procura. Vamos lá. E certo. amanhã, pelo amor de Deus, eu queria falar do choque do Lazier, mas... Dinheiro que tá encerrando. Ficou pra amanhã, então encerra aí, vai. Tá ótimo, choque do Lazier amanhã. Voltamos com a Cristina no estúdio. Tchau, tchau. Tchau, Rosane. Pois é, né? Mas por via das dúvidas, a gente vai continuar procurando aí o mais novo milionário gaúcho, ganhador da Mega Sena. Ele já apareceu por aí, Luciana? Cristina, com esse burburinho todo aqui na lotérica, né, aqui dentro do shopping Bourbon Ipiranga, com esse burburinho todo, se ele apareceu, fez questão de não ser percebido. Na verdade, esse apostador ou apostadora, ou o grupo de apostadores, ninguém sabe, tem até 90 dias para se apresentar à Caixa Econômica Federal. Eu vou perguntar aqui, a senhora faria o quê? Ou estaria onde agora? Provavelmente na Nova Zelândia. Bem longe. Bem longe. No lugar paradisíaco. Tá bom. Obrigada, Cristina. Tá bom, agora nós vamos nos despedir aqui dos nossos convidados, viu, Brito? Exatamente o que aconteceu hoje foi o que você imaginava na Rede Regional de Notícias, né? Eu acho que o Jornal do Almoço, ao longo desses anos, ele não mudou muito em termos de conteúdo. O que realmente mudou foi a tecnologia que envolve todo o programa, né? A gente fica muito feliz e muito emocionado porque a tecnologia, ela é fantástica, mas ela tem que estar a serviço de alguma coisa importante. O que é? É ligar as pessoas, é permitir que um estado como o Rio Grande do Sul se fale, que o interior não apenas ouça, mas possa falar, né? Que a população possa emitir opinião. Então, eu acho que vocês todos que construíram essa história, da qual a gente participou lá atrás, então realmente parabéns, porque vai mudando a tecnologia, vão mudando as pessoas, né? Mas o valor fundamental continua, que é o valor de prestar serviço através do jornalismo. Carla, uma despedida final aí, a Carla Belo, jornalista de volta. A jornalista veio aqui como entrevistada, que eu tava brincando, é bem difícil ser entrevistada também, a gente tá acostumado a ser o outro lado dessa peça aí, mas eu concordo com o Brito, a questão da tecnologia que tem que aproximar as pessoas, e ela faz isso muito no jornalismo, né? A questão das reportagens virem agora é automático, já chega aqui na hora. Então a notícia chega mais cedo, as pessoas podem se expressar de uma maneira mais fácil e mais rápida. Então isso aproxima o próprio jornalista do telespectador. Isso é essencial. Tá certo. Em geral, estão me dizendo aqui que o cabelo tá ótimo, que estão querendo recontratar você pra cá, dá pra ser? Que tal? Só se eu fizer uma permanência. Mas... Não, eu concordo e lembro quando em 72 nós começávamos, realmente não tínhamos essa tecnologia. Quer dizer, usávamos nas reportagens filmes 16mm, era uma correria, se montava, não participei diretamente, não produzia, mas antes de entrar no ar nós acompanhávamos toda aquela movimentação, arquivistas, câmeras. Era uma coisa maravilhosa também. Eu acho que a tecnologia deixa mais tempo para o jornalista ser jornalista. Exato. E não perder tempo com a produção em si da notícia. É verdade. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Estávamos realmente com saudades. Foi maravilhoso esse bate-papo. E continuem pelo menos como nossos telespectadores, tá bom? Sempre. Só uma coisa, eu não posso esquecer, senão fica mal. Parabéns a todas as mulheres. Obrigada, Niederauer. Obrigada. E o Já Tá de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com mais atrações nos nossos 35 anos.